Estamos aqui para mais um FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Show, a jornalista da Fitness Brasil, editora do FitBR News, e hoje recebo Henrico Ferrari, o CEO da Mormai Fitness. Muito bem-vindo, Henrico, mais uma vez para mais um papo com a gente aqui. Boa noite, Yara. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando contigo, participar do evento, estar com toda essa turma aqui, se conectando com muita gente. A gente estava brincando que muita gente a gente só vê uma vez por ano, né? E vê no evento aqui. Tem muito conteúdo direcionado que todo mundo traz as atualizações, novas palestras nesse evento. E a gente está sempre olhando as novidades, como é que tá, as empresas estão crescendo, as empresas que estão evoluindo, as inovações estão acontecendo. Então, o ecossistema aqui é excelente aqui para quem é do mercado e para a gente principalmente, né, que precisa que se nutre desse mercado e alimenta ele ao mesmo tempo, né? A Mormai já teve como patrocinadora do evento algumas vezes e esse ano está como patrocinador ou diamante, né? O que representa isso para você? Como é que você viu esse upgrade de patrocinador ouro para diamante? O que você pode falar disso? Eu acho que o nosso objetivo principal era mostrar para as pessoas quem é a Mormai de hoje, né? Como a Mormai é uma marca de 45 anos e nasceu na água, com toda a história do morongo, com as roupas de borracha, muitas pessoas acreditam que a Mormai é uma marca de surf. Mas o surf faz parte da Mormai, mas a Mormai não é, né, não é o surf, né? Tanto que a parte de roupa de borracha hoje é 3% do faturamento da empresa toda, né? Então, a gente é uma marca esportiva há bastante tempo por todos os nossos produtos. A gente está fazendo 12 anos agora da rede de estúdios da Mormai. Nós temos mais de 60 estúdios. Então, assim, nós somos saúde, né? Nós somos esporte. E quem visitar o nosso stand vai ver o quanto que a gente trouxe do nosso mundo aqui, dos produtos que a gente fabrica, dos estúdios, da loja, o nosso ecossistema todo. Então, patrocinar foi essa intenção logo após as Olimpíadas, que casou com o nosso envolvimento com as Olimpíadas, mostrar para as pessoas o quanto a gente está vinculado ao esporte, à saúde, né? Ao nosso slogan Sinta-se Mormai, né? Que é o esportes livres. Então, casou muito bem todo o time, o momento nosso de desenvolvimento e o momento de esporte do Brasil e da questão das Olimpíadas, né? Antes da gente entrar no assunto fitness, já que você falou de Olimpíadas, conta um pouco dessa relação da Mormai com as Olimpíadas, com o desenvolvimento dos uniformes do time Brasil. Sim. Foi uma história interessante, começou pela parte do esportes de areia, né? Então foi um envolvimento legal, se aproximamos muito do COB. E conforme o design dos uniformes, a maneira como, né, a Mormai, a brasilidade da Mormai, casou muito bem com muita gente usou com muito prazer, assim, os nossos uniformes, assim. E aí eu vim evoluindo muito bem essa parceria com o COB, né? Começou há 2 anos e tem muita coisa por vir aí, né? Foi um ano já bem de transição muito legal pra gente e fez muito sentido, né? Esse logo no nosso peito aqui do COB, do Brasil, junto com a Mormai, né? Parece que combinam muito bem, né? E esse ano o stand da Mormai está maior, está bonito. O que vocês trouxeram de novidade para receber o visitante na IRSA Fitness Brasil? Sim. A gente dividiu em algumas composições ali, né? Tanto em produtos, a gente quis trazer, né? Vocês vão no stand ver óculos, relógio, roupa de borracha, bicicleta elétrica, os relógios. Então, tem muita coisa legal ali de bolas, garrafinhas, do que a gente fabrica, da nossa realidade lá, produtos, né? Mostrando um pouco de quem, de que a gente é feito ali na essência. Na questão dos estúdios, a gente trouxe novidades, a gente trouxe um simulador de esqui, muito legal, o pessoal tem gostado bastante. A gente tem mostrado toda a nossa linha de equipamentos que não são ligados na tomada, então a gente usa a esteira sem motor, a gente usa uma bicicleta de spinning, a gente usa a airbike, tudo conectado remo com água. E a gente trouxe a nossa grande novidade, que é um novo produto dentro dos estúdios, que é o Recovery, uma parceria muito legal com a Max Recovery, que é cliente da Fitness Brasil também, e se juntamos, estamos junto no stand mostrando o nosso novo protocolo
de atendimento. Então, a gente tem um modelo bem nosso, como sempre foi, nosso treinamento integrado, nosso Pilates integrado, e agora o nosso Max Recovery aqui com, inclusive, alguns produtos que eu trouxe que são impressos em impressora 3D, que são exclusivos nossos, ouvidos por nós, para liberação. Então, tem bastante coisinha bem... tem muita novidade. E o lançamento também da parte das gomas, né? Que o pessoal da empresa recebeu, as gomas de creatina ali, que também a gente está lançando aqui para o grande mercado aqui. Que legal. E vocês também estão trabalhando a expansão, né? Franquias. Conta um pouco mais sobre da parte de negócios. A minha jornada na Mormai, como eu falei, começou há 12 anos atrás. Né, eu venho, para quem não me conhece, eu fundei a Metalife, né, grande cliente aqui da Fitness Brasil há 20 anos atrás. Então, estou bem mergulhado aqui no mundo fitness através deles. E aí a Mormai, há 12 anos atrás, foi uma evolução, né, que eu vi do Pilates para uma conexão maior. E a franquia foi a grande alternativa que a gente encontrou para poder potencializar as capacitações, liderar melhor o processo, porque a lei de franquias ampara a gente e o franqueado, então está dentro de um modelo de franquias. E com essa jornada com a Mormai, eles me convidaram ano passado para assumir toda a rede de franquias da Mormai. Então, passou a ser a gestão da nossa empresa, tanto a franquia de estúdios, a franquia de lojas e o site da Mormai. Então, toda a ponta a relação B2C acabou ficando com a nossa empresa hoje. E aí a gente acaba criando esse crossover, esse ecossistema onde a gente se relaciona com o nosso cliente através de serviços, de produtos, né? E numa relação online e offline, né? Os estúdios Mormai também são uma parte importante dentro da Mormai, né? E a gente conversando para uma matéria, você me falou um pouco do público que frequenta, né, de vocês até acolherem as pessoas de uma maneira bem especial, né? E aí isso fideliza, né? Conta um pouco sobre essa rotina de quem procura o Estúdio Mormai, né? O que encontra lá, falar um pouquinho da filosofia da Mormai Tá. também no meio disso. É uma coisa que até eu vou falar na palestra de hoje, às 5h30, que é um dos grandes pontos cruciais da nossa seleção de equipe é a empatia, né? Então a gente precisa gostar de gente, precisa querer trazer saúde para as pessoas de verdade como essência, não como um processo, né? Então começa por aí. Porque no final, nosso público, nós focamos desde sempre num público de 40 anos, né? Então, hoje, depois de 12 anos, de fato, a nossa média de público de idade está em 41 anos, sendo que a gente tem hoje 60% do nosso público entre 35 e 55 anos. A gente está muito focado em pessoas que estão precisam de um treinamento diferente, precisam de uma atenção diferente. As pessoas estão mais estressadas, mais tensas, mais cansadas, então isso é suscetível à lesão. Né? E as pessoas estão dentro dessa situação e aí elas acabam suplementando, acelerando no exercício como fuga. A tendência disso é muita lesão, ampliar muitas vezes é uma fuga, mas essa fuga pode te levar para situações mais complexas. Então, a gente está muito atento nesse processo para pegar essa faixa etária. E uma coisa interessante, 20% do nosso público está acima de 55 anos. São pessoas que querem ser tratadas com um lugar que elas gostam de fazer exercício físico. E não pela idade, mas pela intenção. Então, coincidentemente, as pessoas com uma intenção mais forte estão nessa faixa etária e estão mais conectadas com a gente. Então, a gente conseguiu se comunicar melhor com elas e entregar algo muito. Eu sou público, né? Eu tô com 45, então esse é o lugar. Eu quero praticar meu esporte, eu quero jogar futebol, mas eu preciso de um treinamento onde eu esteja preparado para isso, né? E eu já falei offline, vou repetir, a Mormai parece um lugar, né? E acho que não só parece, mas é um lugar legal de se trabalhar. Pelo que você fala, pelo que a Mariel, né? Quando a gente precisa, a gente é super bem atendido por ela também. Uma forte entrega Aham. profissional, né? E se o estudante que está escutando, o estudante que quer se aproximar da Mormai, o profissional de educação física, você fala, putz, né, deve ser um lugar legal mesmo de trabalhar. Como é que se aproxima? Tem espaço para novas pessoas? Como é que vocês trabalham com essa coisa? Vou falar de recrutamento, de seleção. Está aberto para isso? Bastante. A gente está em franca expansão nos estúdios, né?
E a gente está sempre, e nós estamos em crescimento, os estudos em crescimento. Então, e a gente tem um processo, como tu falou, de pessoas que eu não contrato as pessoas para trabalhar a vida inteira comigo, né? Eu acho que a gente tem que ser tem um papel muito importante no desenvolvimento delas. Então, tem muita gente que passa por nós e vão para o mundo. E é parte do nosso processo. É E- filho, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre tenho uma fala nos corredores que fica muito claro, se perguntar para qualquer pessoa que trabalha com a gente, que eu falo que líder bom é aquele que se torna inútil, né? Porque no final, quem está liderando, ele está passando o bastão, ele está inspirando as pessoas. Então, eu tento cada vez ser mais inútil para a empresa porque estou cumprindo meu papel de liderança. Eu espero que todos façam isso. Né? Porque essa é a maneira que a gente vai se elevando como profissional, como pessoa, como empresa. Então a gente vai adquirindo experiência, a gente vai subindo os degraus, né? E para isso a gente tem que deixar legados, capacitar a gente. Então é um lugar onde a gente tem quantas pessoas passaram comigo que entraram como estagiários, passaram de chegar a ser sócios meus e hoje estão com empresas, a gente está conectado, eu indico eles, a gente faz trocas. Né, eu tenho muitas relações com muita gente que passou através do nosso processo, mas bastante gente mesmo, e não pode ser diferente com nossos estudos. Então é um lugar onde quero que as pessoas entrem estagiários, saiam empresários, saiam grandes profissionais. Então é algo que faz parte da nossa essência, não é um processo de treinamento, algo da boca para fora. Então a porta está sempre aberta, mas sempre, né? A gente quer pessoas que gostam de gente, pessoas que tenham humildade para aprender, né? Pessoas que queiram realmente seguir uma carreira conosco e depois traçar seu próprio caminho, né? Muito bom. E Henrique, eu já fiz essa pergunta ano passado e volto com ela, porque ano passado a gente já achava que estava no auge, assim, nossa, grandes oportunidades de negócio, está bombando o universo de fitness. Hoje, um ano depois, olhando para trás, vai da pandemia para cá, continua em expansão, você vê um horizonte promissor? Sim. Eu sou muito, né, eu vivo esse mercado aqui, né? Então, eu lembro há muito tempo atrás, quando eu estava com a própria fábrica de Pilates, eu acho que o mercado de Pilates é um mercado de 50 estúdios por mês, né? Hoje a Metalife vende só ela 400 estúdios por mês, né? Então, assim, eu acredito na capacidade que a gente tem de desenvolver o próprio mercado. Não é ele que. Não, o mercado nunca me definiu, né? Eu sempre criei aberturas e possibilidades para que a gente pudesse estar com ele ou abrir portas para ele mesmo se desenvolver. Então, a atividade física nunca vai sair, eu acho que ela nunca vai parar, né? Ela nunca vai perder a sua essência, ela nunca vai estar em crescimento. A diferença é o nosso comportamento, é o quanto a gente se comporta em relação a isso, né? Aqui na Fitness Brasil houve uma série de debates em relação a isso. Pô, será que esse mercado vai, né? 2021, quando foi online, a gente vai vendo o crescimento, olha o tamanho da feira hoje, né? E a gente olha para te vê, gente ficou de fora que não conseguiu, que não tinha espaço. Então, assim, temos um vento a favor muito grande. E depois da pandemia, a saúde passou a ter um protagonismo muito diferente, né? Uma priorização muito diferente. Então, nós temos um caminho muito longo, mas a gente tem que ser tem que ser inteligente, né? Que eu acho que é mais um jabá da feira. Eu vou falar muito sobre sustentabilidade, mas sustentabilidade não é no termo ecológico. Sustentabilidade é quando toda a cadeia está beneficiada por isso. Ninguém está pagando uma conta, né? Onde os profissionais estão sendo remunerados, as pessoas estão recebendo o que elas contrataram, as pessoas que empreendem estão sendo remuneradas por isso, o governo está recebendo a parte dele. Quando a gente equilibra todo esse processo, não tem mercado que não se sustente ao longo do tempo, né? E como patrocinador, né, 2024 da IRSA Fitness Brasil, que ano que vem vai se chamar Fitness Brasil Expo, né? A gente já pode não falar da mudança. É, a Mormai vai estar junto, tem perspectivas de renovar patrocínio? Como é que vocês enxergam isso? Não, sem dúvida. Eu até foi engraçado. Eu fiquei um pouco tempo incubado, né? Eu não expus em alguns eventos, eu vinha apresentando e depois eu dei um tempo porque eu falei pro Gustavo na época e pro Saba, né? A hora que eu entrar no jogo, eu não saio mais de novo, né? Então, acho que agora nós estamos prontos, né?
prontos, confiantes, né, e sustentáveis. Então, acredito que é uma jornada longa, estaremos aqui por bastante tempo. É. E uma visão geral, tem alguma coisa que você destaca na IRSA, o evento como um todo? Olha, o conteúdo tá muito legal, né? Realmente, você está falando até com alunos, com estagiários, com tudo isso aqui é um ambiente imprescindível para estar não só reciclando, a gente escuta muita coisa diferente. Até antes da entrevista a gente estava discutindo um pouco sobre o ambiente eclético. Nós estamos falando de economistas que estão aqui. O mercado fitness ele é muito profissional mesmo. E hoje são grandes empresas, grandes estruturas que debatem negócios. Então não adianta a gente vir aqui só para falar especificamente ou do atendimento. Se a gente não tiver uma visão muito holística, vai ficar para trás. E se tem um lugar onde a gente consegue reunir todo esse conteúdo e ele ser sinérgico e fazer sentido é aqui. Quando a gente anda nos corredores, a gente vê as empresas, as falas, as pessoas circulando, o papo nos corredores, não tem um lugar mais estratégico, mais importante para quem quer estar entrando nele, quem quer se desenvolver nele, né, para o mercado, né? Em termos de números, é bom para os negócios também? Ah, sem dúvida. Né, eu acho que essa evolução nos últimos 4 anos da Fitness Brasil mostra o quanto que isso tem sido muito sustentável para as empresas, né? Esse ano eu estava brincando, não sei como estava falando, que a feira cresceu 30%, mas os investimentos cresceram 100%. Eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje a gente não vê um stand aqui médio, meio, legalzinho. Pô, todo mundo veio com muita força, com muita intenção. Olha a quantidade de equipe que cada stand tem. Onde no primeiro dia, olha os corredores como estavam, né? E ontem eu escutei, saindo daqui, né? Eu escutei uma pessoa falando assim, foi o melhor primeiro dia de IRSA da vida. Você tem essa percepção também? Como o primeiro dia foi legal para Mormai? Nossa, a gente foi puxado, já começou. Porque como a gente está bem na entrada, então a feira ela vai se deslocando assim, né? Então a gente recebeu aquela primeira onda ali, e nós ficamos cheios até 3, 4 da tarde ali, e depois começou a dar uma aliviada, mas foi intenso. Tem sido intenso, né? Tá lá a turma preparada, descansaram bem, porque só vai subir agora, né? Para a gente encerrar, uma mensagem falando do mercado fitness, né, da Mormai. Pode ficar à vontade. Tá? Eu vou. Eu brinco com o pessoal, eu faço as palestras, vou terminar a palestra agora. Eu gosto de ela estar muito viva, assim. Sempre foi assim em todas as palestras, o pessoal fica esperando, porque eu gosto de me alimentar do que está acontecendo, do que está no corredor, do que falaram, para trazer realmente algo muito autêntico. Eu sempre gostei de profundidade, assim, né? De ter a minha opinião sobre as coisas, para montar projetos como o da Metalife, como o da Mormai, né? A gente precisa estar se alimentar das informações para poder co-criar, para poder fazer coisas diferentes, né? E eu acho que uma das coisas que eu falo para todo mundo é essa questão de a gente olhar a cadeia toda, todos os stakeholders, a sustentabilidade, que eu vou falar muito na palestra hoje, que é o quanto a gente é responsável por estar sustentando todo mundo. Na hora que eu monto um projeto, todos precisam estar contemplados. Eu não posso montar um projeto onde o fornecedor de equipamento tem que pagar a conta para que todo mundo consiga fazer alguma coisa. Eu não posso montar um projeto onde o aluno é aquele cara que vai pagar a conta, mas ele não está recebendo o devido, eu estou usando uma estratégia de marketing. Eu não estou usando, aí podemos entrar até no aspecto ecológico, eu não posso montar uma estrutura toda onde talvez a parte ecológica está pagando um pouco a conta disso aí, onde eu estou jogando para a China numa fábrica que realmente não está cumprindo seus papéis, né? Então, eu preciso equilibrar um pouco essa cadeia, porque aí a gente pode entrar num lado muito, seja espiritual, holístico, ou o que for, mas de alguma maneira essas coisas vão conspirar, né? Eu olho para Mormai e vejo na figura do Monongo do Nadef muito isso. Caras que eles não foram gestores inacreditáveis, mas foram caras com uma intenção impressionante, onde olharam um pouco para a cadeia e hoje a marca é de todo mundo. Eu trabalho para a mamãe como se fosse minha, mas visceralmente. Tem muita gente lá assim.
Nasceu com esse DNA, né? Então, quando a gente fala mais uma vez de sustentabilidade, a gente tem que olhar essa cadeia precisa ser sustentável. E se todos os negócios tivessem esse respeito sobre a cadeia, puta, a gente, como ser humano, como profissional, e aí que tu me pergunta, mas pô, por que que as pessoas estão apaixonadas de trabalhar? Porque tem essa verdade, tem essa profundidade, né? Nos corredores não há mentira, elas entendem, sabem da intenção. E aí essa intenção reverbera e começa a fazer parte deles também, né? Se todas as marcas fossem iguais a vocês, que maravilha seria. Isso. Muito obrigada, Henrico. Mais uma vez, em nome da Fitness Brasil, eu agradeço e as portas continuam sempre abertas. É sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.